tarde, meu povo, tudo bem? Lara aqui do Orquidária Ibanez e NPK Fertilizantes. Pessoal, passando rapidinho, só para dar uma dica para vocês. Aí pro grupo do Orquidário, são muitas pessoas. Do nosso cultivo, mostrar para vocês aí um pouquinho do nosso cultivo. O tipo de substrato que hoje vem fazendo sucesso no meio da orquidofilia, que vem ajudando muitas pessoas hoje no cultivo. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Claro que cada pessoa tem que analisar o seu tipo de clima aí, né? A umidade relativa do ar da região de vocês. Se vocês vão usar um substrato que a planta fica um pouco mais molhada por mais tempo, o tipo do vaso, se é cachepô, se é vaso de barro. Então, tudo isso vocês devem analisar antes de fazer um replantio. Pessoal, o que eu quero mostrar hoje aqui é o seguinte. O sistema acoplado vem ajudando muitas pessoas que estão começando na orquidofilia. Por quê? O sistema acoplado, a planta, ela fica... Aqui poderia ser um vaso de plástico, poderia ser um vaso de barro, tá? Mas o sistema acoplado é isso aqui, ó. Você coloca, na verdade, você planta a orquídea numa madeira. Aqui, no caso, é uma peroba, uma casca de peroba. O rizoma da planta, ele tá totalmente suspenso, tá vendo? Ele tá enraizado na casca de peroba. O substrato vem para dar um ponto de umidade, né? Na hora que molha a planta. Ó, tem até uma raizinha lá embaixo. Ali, tá vendo? Aqui, ó. Então, a planta, ela tá enraizada aqui na peroba, tá? Ela tá enraizada na peroba, encostada na peroba. O rizoma da planta está para cima. Isso aqui vocês conseguem manter a planta mais saudável, gente. Porque quando a gente enterra o rizoma dentro do substrato, vocês podem causar doença na planta, tá? O substrato muito tempo molhado aqui por cima do rizoma causa podridão, canela seca, né? Então, a planta ela tem que estar o mais livre possível, tá? Um substrato bem leve, são casquinhas de pinos, tá? Com um pouquinho de musgo, quase não tem. Então, a planta, ela acaba crescendo e se desenvolvendo muito rápido quando a gente faz aí um sistema acoplado, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama, quando eu falo com vocês lá no grupo, gente, faça o sistema acoplado que não tem erro. Aqui, o substrato, vocês podem usar turfa, vocês podem usar palha de arroz, vocês podem usar só musgo, por exemplo. Por quê? Porque a planta está suspensa. E porque é um cachepô também. Molhou, vai secar muito rápido isso daqui. É uma valquiriana, tá, gente? Outro exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o cultivo na macadâmia. Ó, aqui é só macadâmia. Vendo? A macadâmia vocês precisam tomar um certo cuidado, comprar macadâmia de boa qualidade. E geralmente a macadâmia de boa qualidade, ela é muito cara. Ó, só macadâmia. Olha como a planta enraizou super bem. Raízes, ó, saindo já para fora do vaso. Mas olha o rizoma da planta, gente. O rizoma da planta, ele está suspenso. Aqui o rizoma da planta, ó. A planta não está enterrada dentro do substrato. Às vezes, a gente vê a planta dentro do substrato até aqui assim, ó. Não pode. Quanto mais livre o rizoma da planta ficar, mais saudável sua planta vai ficar. A macadâmia, ela dá uma boa aeração, uma boa oxigenação no sistema radicular da planta. Então, se vocês forem usar a macadâmia, usa só a macadâmia, não precisa misturar com nada, porque ela ainda consegue manter uma boa umidade no vaso, tá? Outra planta que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que isso aqui vem fazendo sucesso aí no meio da orquidofilia. Venho postando vídeo para vocês, mostrando para vocês a turfa com perlita, tá?
Nesse caso aqui dessa valquiriana, a gente colocou ela num cachepô para obter melhor oxigenação do sistema radicular. Essa planta já está com 2 frentes, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma frente, né? Desse lado de cá, ó. Já tá nascendo um broto novo. E aqui ela tá desenvolvendo também, ó. Tem um outro broto aqui, ó. Então, o que que acontece aqui, gente? A turfa com perlita, a perlita, ela dá aeração, tá? Se fosse um vaso de plástico ou um vaso de barro, aqui teria boa aeração de oxigenação, tá? Para o sistema radicular. Então, como é um cachepôzinho, é melhor ainda. A planta desenvolve super bem, lembrando que o rizoma da planta também deve estar livre, tá? Sempre. Todas as vezes que vocês forem fazer um replantio, observar se o rizoma da planta não está dentro do substrato. Então, essa aqui hoje é a sensação dos orquidófilos, usar a turfa com perlita. Ainda pode até misturar aqui a palha de arroz também. Por que a palha de arroz, gente? A palha de arroz, para quem não sabe, ela é rica em silício. E o silício proporciona para as orquídeas, para as plantas em gerais, uma boa resistência, tá? Contra pragas, funciona como um repelente natural aí de lesma e caramujo. Repelente, gente. Aqui é um outro sistema de cultivo, aqui é uma valquiriana. É um outro sistema de cultivo onde a gente só usou aqui casca de peroba. Só casca de peroba. E a planta está desenvolvendo super bem, porque ela vai enraizar por toda essa casca. Já está vindo um sistema radicular aqui, bom, rizoma da planta livre, e aqui ela vai desenvolver sem problema nenhum. Qual é o cuidado que eu preciso ter aqui? Regar mais vezes, porque aqui o substrato é mais seco. Aqui não vai ter tanta umidade. Aqui eu recomendo para as regiões em que a umidade é muito alta, regiões que chovem bastante, aonde vocês fazem o cultivo de vocês sem lona, né? Que a planta fica exposta à chuva. Então, esse aqui é um cultivo, um tipo de substrato super bom aí para vocês usarem. Fora que é um substrato extremamente resistente, tá? Vai durar por anos aqui. É bem provável que a planta cresça, saia do cachepô e o substrato ainda esteja extremamente bom. Aqui, pessoal, quero mostrar para vocês. Aqui também é uma valquiriana, tá? É uma valquiriana semi-alba. Essa aqui é uma Tóquio. Aqui a gente fez um sistema acoplado, tá? Aonde a gente colocou a planta num leque, tá vendo? Um leque. Colocamos o leque no vasinho de barro e preenchemos aqui com musgo, ó, musgo e substrato e turfa, tá vendo? Aqui nós tivemos 3 tipos de substrato super úmido, musgo, turfa e mix, casquinha de pinos. Na verdade não é um mix não, porque aqui não tem carvão. É a casquinha de pinos. Olha como a planta desenvolveu bem. Por quê? Porque o rizoma da planta está totalmente para fora. Olha aí. Viu? O desenvolvimento é rápido. Crescendo uma raiz nova. A raiz entrou para buscar umidade. E é isso, gente, ó, rizoma todo para fora. Vocês devem prestar muita atenção na hora do replantio aqui, ó, tá? Rizoma sempre para fora para a planta crescer saudável. E aí, a gente tem um outro tipo de substrato no sistema acoplado. Aqui, a planta vai enraizar, a gente fez isso aqui recentemente, a planta ainda não enraizou. Isso aqui é uma Laelia alaori. Ela ainda vai enraizar
Oh, meu Deus, isso aqui é madeira de demolição, tá? Cascas de peroba. E aqui a gente tem o musgo, para dar o ponto de umidade para a planta. Ela ainda é jovem, provavelmente o rizoma dela vai subir aqui, tá? Então é isso, gente. Vou mostrar uma outra coisa para vocês, que também é muito bom. A gente aqui colocou um pouquinho de musgo para dar um pontinho de umidade. É um nó de pinho, é um substrato. O nó de pinho a gente também chama de substrato. Tudo que vocês plantam a orquídea de vocês é substrato. É um substrato eterno, porque isso aqui não acaba nunca. A planta cresce, sai daqui, fica maior do que tudo isso e o nó de pinho ainda vai estar bom. Então, assim, gente, pensar muito bem no material que vocês vão usar. Por quê? Olha como a planta enraizou. Esse musgo aqui é só para dar um ponto de umidade. Olha lá, o sistema radicular, que bonito. Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Não é todo dia que a gente faz o replantio de uma orquídea. Vocês vão lá, faz a compra de vocês num orquidário, numa loja virtual, ou vão até um orquidário fazer a compra. Muitos orquidários, quando vão mandar para vocês, mandam com a raiz nua, outros mandam a planta assim. Geralmente não, 99% das nossas plantas vão plantadas, a gente não tira, a gente sempre mantém do jeito que o cliente compra. Por quê? Para a planta não chegar danificada, traumatizada, com estresse, porque todas as vezes que vocês fazem um replantio que tira uma planta do substrato, mexe no sistema radicular, essa planta vai demorar de 1 ano a 1 ano e meio para estabilizar novamente. Por isso que a gente não mexe na planta, a gente manda a planta do jeito que tá. Chegando aí, vocês precisam dar um tempo para essa orquídea se adaptar à rega, ao clima, ao tipo de cultivo de vocês, para depois vocês desenvasarem e fazer o replantio. Então, vamos pensar sempre num bom substrato, num substrato que dura, num substrato que não vai precisar ficar fazendo replantio toda hora, porque isso estraga demais a planta. Ah, hoje tá no cachepô. Ah, não gostei, eu vi um vasinho de barro, vou lá, vou tirar aqui, vou colocar no vaso de barro. Na próxima semana eu fui numa exposição, gostei de um vaso de barro. Ah, vou tirar desse vaso, vou colocar... Gente, vai perder a planta. Vai perder a planta. Por quê? Porque ela precisa estabilizar para começar a vir um sistema radicular. Então, o replantio é de 4 em 4 anos. E olhe lá, vocês acham que um colecionador fica mexendo nas valquirianas deles? Não mexe. Eles só vão mexer se acontecer alguma coisa. Mesmo que a planta esteja para fora do vaso, eles vão fazer um sistema acoplado. Eles não ficam replantando toda hora, porque sabe que perde. Sistema radicular é a vida da planta, tá? Pessoal, enquanto eu tô falando, eu tô colocando para vocês aqui alguns tipos de substrato que hoje vem nos ajudando muito, tá? Muito. Vou mostrar para vocês aqui. Seguinte. Esse daqui. Esse substrato aqui, ó, é um substrato super aerado, tá vendo? Muito aerado. Ele é casca de pinos, somente casca de pinos, tá? Isso aqui vai bem para Phalaenopsis, isso aqui vai bem para Paphiopedium, Dendrobium. Então, é um substrato que ele, mesmo ele molhado, ele não é aquele substrato que vai ficar por muitos dias encharcado. Porque eles são lasquinhas, ó, floquinhos, tá? De casca de pinos. A gente usa esse daqui. Bom,
Depois nós temos a casca de pinos um pouco mais densa, tá? Com carvão. Gente, não usa só o carvão não, tá? Se vocês quiserem fazer o cultivo no carvão, comprem assim, carvão trituradinho. Por que que eu falo isso? Porque só o carvão, a planta ela vai ressecar demais. E o carvão, ele tende a reter muitos sais dos fertilizantes, tá? O carvão é bom? Ele é excelente. Porém, não usa sozinho. Não faça o cultivo com toledão, que a gente vê aí. Às vezes a pessoa pega aqueles pedação de carvão assim, vai lá e coloca na orquídea, tá? Usem assim, só para drenar um pouco mais, tá? Então, esse aqui é um mixinho que a gente tem, que vai super bem para as catleias em gerais, os híbridos em gerais, tá? Aí depois, pessoal, nós temos aí a palha de arroz carbonizada. Se vocês soubessem o benefício disso daqui, vocês usariam em todo o cultivo de vocês, tá? Ele mantém a oxigenação do sistema radicular porque ele deixa o substrato super aerado. Isso é de mega importância. É um produto que não retém os sais dos fertilizantes, tá? É um produto que preenche muito bem os vasos. Ele é rico em silício, então ele dá mais resistência para as plantas contra fungos. Ele é um repelente de fungos no substrato, de repelente de lesma e caramujo. Não que vocês não tenham que usar o Metarex, tem que usar, tá? Mas ele tem muitos benefícios, esse produto. E ele não assim deteriora rápido. Então, é um substrato que ele vai aguentar lá no seu vaso uns 4 anos, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês pensem, na durabilidade, gente. E hoje a gente tem aí, fazendo o maior sucesso, que eu mostro pra vocês, e que eu mostrei pra vocês aqui, ó. A turfa com a perlita, tá? E a planta desenvolve super bem. Olha como essa planta tá hidratada. Olha o vegetal dela como tá super hidratado. Então, ó, nas regiões um pouco mais seca, a turfa com perlita. Gente, isso aqui é muito leve. Gente, a turfa não é terra, tá? Não é terra. Isso aqui é decomposição de resíduos vegetais, tá bom? E ó, a perlita também não pode ser expandida. A perlita, ela é extração de rocha, ela é rica em silício, tá? Então, ó, uma combinação perfeita aí, tá bom? Vai bem para todo tipo de planta, todo tipo de planta. O que vocês têm que observar? O vaso. Vaso de plástico fechado vai reter bastante umidade. O vaso de plástico aberto, super bom usar isso daqui, tá? Cachepô, super bom. E vaso de barro, então, nem se fala, tá bom? Então, vocês só precisam prestar atenção aí no tipo do vaso que vocês vão usar. E essa aqui é a turfa pura, sem a perlita, que a gente também usa bastante essa turfa. Ó, é resíduo de vegetais, tá? E vocês devem prestar atenção no seguinte: não comprem substrato de qualquer jeito, tá, gente? Principalmente a casca de pinos, principalmente a macadâmia, porque pode vir impura. Esse tipo de material, ele deve ser tratado, fervido, tá bom? Por causa do tanino, tá? Que é a casca de pinos. Pessoal, é isso. É o que hoje a gente usa aí no mundo da orquidofilia. É o que vem nos ajudando. Para quem tem dúvida de que substrato usar, para quem tiver dúvida, faça assim, gente. Faça assim. Sistema acoplado. Para quem tiver dúvida, não tem erro, tá? Sistema acoplado. Madeira,
cachepô ou vaso, um pouco de substrato. Aí aqui vocês podem usar o substrato que vocês já estão acostumados. Sistema acoplado pode ser feito com fatias de nó de pinho. Coloca a planta, põe a fatia dentro do cachepô ou vaso. Vai ficar super top. Pode ser feito com bolachas de peroba, tá? A peroba, gente, tem uma vida útil enorme. Então, pensa num substrato que vai durar pra caramba. Sempre pense nisso, hein? E pode ser feito com o famoso pau de café, tá? Que a gente tem muitas plantas nossas aqui no sistema acoplado com o pau do café. Você, no lugar aqui da casca de peroba, você coloca a planta no pau do café, tá bom? Pessoal, é isso. Queria mostrar um pouquinho aí do nosso cultivo, do que vem dando certo, para tentar ajudar um pouquinho vocês. Lembrando que não é uma regra, na orquidofilia nada é uma regra, tudo tem que ser analisado. O que serve para nós aqui, de repente não serve para vocês aí, tá? Mas é o que tem de melhor hoje no mercado, é isso que eu quero dizer para vocês. O que tem de melhor. Ah, esqueci. Tem aqui também, deixa eu pegar aqui, gente, que eu havia falado aí, né, sobre o cultivo diretamente nos cubos de peroba, que a planta também vai super bem, né? São os cubinhos de peroba usado como substrato. Usa só isso, não precisa pôr mais nada. Aí vocês têm que avaliar o tipo da planta que vocês estão colocando. Isso aqui é um material que demora muito em entrar em decomposição. Então, vai permanecer ali por uns 4 anos, de 4 a 5 anos, a planta. Evitem ficar fazendo replantio toda hora. Isso é o principal, gente. Por isso que eu falo, pensa no que vai ser usado. Pensou? Vai lá, faça o replantio. Pensando que essa planta vai ficar por aqui uns 4, 5 anos, tá bom? Porque essa história de ficar, põe a planta aqui, tira, põe a planta de outro jeito, tira, põe a planta de outro jeito, vocês não vão ver floração nunca, porque a planta não estabiliza, a planta não tem como emitir uma florada, tá bom? Então é isso, gente. Esse vídeo aí é para os nossos amigos aí do nosso grupo de orquidofilia. Para quem tiver dúvida, é só chamar a gente lá no grupo, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Obrigada.